Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja com você. Hoje vamos iniciar mais um trimestre e ainda, claro, hoje começando ainda no ano de 2021 e vamos se estender aí por todo o primeiro trimestre aí de 2022. E você é o meu convidado e a minha convidada a estar conosco no estudo da lição da Escola Sabatina, agora também se estendendo para o ano de 2022. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a palavra de Deus. A gente que tem um manual que é a lição da Escola Sabatina para entender um pouco mais da palavra de Deus. E é muito importante que você estude diariamente. Pegue esse vídeo hoje, pegue amanhã, depois de amanhã, todos os dias e estude conosco, para que você possa compreender mais o que é a lição da Escola Sabatina e o que a Bíblia Sagrada tem de lição para nós. Nesse trimestre, nós estamos agora estudando o livro de Hebreus e o tema é Hebreus, mensagem para os últimos dias. E se você ainda não fez a sua assinatura da lição, faça agora, acesse ao site da CPB, vou deixar aqui embaixo para você. Acesse o site da CPB e faça a sua assinatura imediatamente da lição da Escola Sabatina. E hoje o tema dessa primeira semana é a carta aos Hebreus e a nós. E para começarmos essa lição, a gente tem que ler um pouquinho o que o verso para memorizar diz, que está escrito lá em Hebreus. Abra sua Bíblia agora mesmo, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Que diz assim, ó: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Curve agora a sua fronte. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, as lutas não são fáceis, mas nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, Senhor, e confiamos que o Senhor fará o melhor. Senhor, e essa lição que vem nos instruir um pouco mais diante dessas lutas que enfrentamos, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa nos tocar para que possamos agir conforme a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Pois, vamos continuar. A lição de hoje está muito importante. A gente vai entender um pouquinho sobre... essa lição é como se fosse uma introdução, tá, ao livro de Hebreus. A gente vai entender um pouquinho por que Paulo escreveu esse livro de Hebreus. Você tem dúvida se Paulo escreveu esse livro de Hebreus? Então acompanhe comigo até o finalzinho. Aí você vai ver que realmente foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Então, e neste sábado a gente vai ver aqui, por exemplo, que é muito pouco e raro a gente ver uma pregação completa em toda a Bíblia. A gente vê as instruções e as impressões ali dos autores bíblicos, mas uma pregação completa a gente só encontra exclusivamente no livro de Hebreus, né? O próprio autor, Paulo, fez ali um sermão completo para o Hebreus. E como é que a gente sabe que isso ali é exatamente uma pregação? Quando a gente lê o livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 22, nós vemos que Paulo ele se refere à palavra dele como palavra de exortação. E essa expressão usada aqui por Paulo, palavra de exortação, era usado tanto em sinagoga como no culto cristão para se referir às pregações. É que interessante, né? Então lê aí em casa, tá? A gente não tem muito tempo para ler todos os textos bíblicos, mas o livro de Atos 13:15 e 1 Timóteo 4:13 provam exatamente isso que eu estou dizendo, né? E assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é o que nós chamamos de o primeiro sermão cristão completo, tá? Ou seja, esse é o primeiro sermão cristão que nós temos aí completo, tá? E essa carta foi dirigida exatamente para aqueles que aceitaram a Cristo, tá bom? Não só aceitaram a Cristo,
mas depois que aceitaram a Cristo e veio o quê? As provações, os problemas, as dificuldades. E essa semana, meu querido irmão, é essa mensagem para mim e para você. Não, a carta aos Hebreus não é destinada apenas aos Hebreus. É por isso que o tema da lição dessa semana é a carta aos Hebreus e a nós. Talvez você seja uma pessoa que acabou de aceitar a Cristo e assim que aceitou a Cristo, se batizou, começou a ver os problemas, as dificuldades, talvez a falta de emprego, de dinheiro, os problemas financeiros e muito mais. Será que você passa por isso? Bom, o povo os hebreus, essa carta que é destinada exatamente para aqueles cristãos primitivos que ao aceitarem Jesus começaram a sofrer perseguições, problemas financeiros, dificuldades e muitas outras coisas. Paulo ele destinou esta carta exclusivamente para essas pessoas, exclusivamente para mim e para você, meu querido irmão. Olha só, é tanto que no domingo ele se refere, temos como tema um começo glorioso, tá? Ou seja, como assim um começo glorioso? Aqui na lição, para a gente entender um pouquinho da carta de Hebreus, a gente precisa entender, tá? Qual era a situação da igreja naquela época, tá? Como era a situação da igreja? Que problemas as igrejas estavam passando? Muitas delas estavam sofrendo perseguições, outras estavam tendo problemas financeiros, como diz logo aqui na introdução, entendeu? Alguns eram insultados publicamente, tá? Então, não pense que só você, exclusivamente você, que passa por problemas, né? Todo cristão passa por seus problemas, tá? E a carta aos Hebreus, ele nos ensina muita coisa, né? Só para você ter uma ideia aqui, a quem era destinada a carta aos Hebreus, era exatamente aos cristãos primitivos. O que aconteceu na época dos cristãos primitivos? O início glorioso, né? Como diz aqui o tema de domingo. Nós temos a ação do Espírito Santo. É isso mesmo. Quando você vai lá em Atos capítulo 2 e capítulo 3, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado nos discípulos de Jesus, onde eles falam em línguas, onde eles curam as pessoas. É um milagre atrás do outro. E aqui o que acontece? Esses cristãos primitivos que aceitaram exatamente naquele momento onde o Espírito Santo é derramado nos discípulos e eles aceitam a palavra de Deus, eles aceitam Jesus como Salvador, aí surgem os problemas logo em seguida. Ou seja, essa é a história da igreja primitiva. Começa com um começo glorioso, com o derramamento do Espírito Santo, onde a igreja estava toda unida e o Espírito Santo é derramado entre os discípulos. Eles falam em outros idiomas, tá? Quando fala lá em línguas, está se referindo a idiomas, tá? E eles começam a pregar para pessoas de outras nações e começam a viajar às outras nações para poder pregar, pois agora eles tinham dom de línguas, tá? Então eles podiam falar para outra pessoa. Eles podiam curar leprosos, paralíticos e muitas outras coisas. A gente vê o caso, por exemplo, de Filipe em Samaria, Pedro em Jope e Cesareia, e o próprio apóstolo Paulo, que tinha seu ministério ali na Ásia Menor e também na Europa. Tudo isso aí confirmou a mensagem que era pregada, a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Ou seja, todo esse derramamento do Espírito Santo, esses milagres acontecendo,
vieram exatamente para confirmar que Jesus Cristo é o Salvador. Esse Cristo que nós seguimos, que nós aceitamos, ele é o Salvador, tá? E ele veio para salvar a mim e a você. E o Espírito Santo não confirmou só naqueles dias, ele confirma até nos dias de hoje. Quantos livramentos nós temos, irmãos? Quantos problemas são resolvidos? Confie em Jesus. Aqui na segunda-feira, meu querido, nós vemos que a luta é o tema de segunda-feira, né? A partir do momento daquele milagre que o Espírito Santo fez, onde teve curas e muitos outros milagres lá, o dom de línguas, por exemplo, ao aceitar a Jesus, aquelas pessoas que se tornaram cristãos criaram uma marca divisória. E é exatamente isso que Jesus é. Ele cria uma marca divisória entre você e o mundo, tá? Infelizmente, Senhor, infelizmente, queridos, as pessoas quando veem nós cristãos, às vezes se sentem intimidadas, se sentem incomodadas, porque nós temos um brilho que só Jesus tem. Nossas ações mudam, nossas atitudes mudam. Se eram pessoas ruins, nos tornamos pessoas boas, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Você dá um bom testemunho. E exatamente neste momento que ocorre ali uma divisão. Talvez eu estou falando com alguém que talvez tinha muitos amigos que saíam para balada, para festas, e de repente quando virou cristão, simplesmente perdeu esses amigos. Esses amigos te colocaram de lado, simplesmente, ele não serve mais. Ela não serve mais. Agora quer ser santinha ou santinho. Meu querido, não pense que ser santinho é ruim. Dê o bom testemunho. A gente vê aqui na história dos cristãos primitivos que a partir do momento que eles aceitaram a Jesus, eles viram o milagre do Espírito Santo, houve uma divisão entre eles e o mundo. Porque é isso que Cristo faz. Ele diz que ele não veio para unir a família, ele veio para fazer a divisão ali entre pai e filho, entre a mulher e a sogra e muitas outras coisas. Ele diz que ele veio trazer a espada, porque ele é a divisão entre nós e o mundo. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós não vislumbramos mais este mundo, mas pelo contrário, nós esperamos a volta do nosso Criador, do nosso mantenedor e daquele que nos salvou. Nós vemos aqui que os cristãos começaram a ter perseguições, né? Muitos deles foram presos, espancados, tá? E infelizmente de forma injusta, né? Mas só que quando a gente vai lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 14 e 16, do 14 ao 16, diz que é um privilégio para nós termos problemas em Cristo Jesus. Como assim, Alisson? Como é um privilégio? É melhor você ter seus problemas por ser cristão, meu querido irmão, do que os problemas do cotidiano, do dia que a gente geralmente tinha. É melhor você ter um desemprego por ser cristão do que por outras coisas fúteis. Porque isso, ser um cristão, é um privilégio. E os problemas que vêm com ele também é um privilégio. Sabe por quê?
porque você está nadando contra a correnteza. E nadar contra a correnteza é algo difícil. Mas creia que quando você terminar de nadar contra a correnteza, no fim dessa batalha que você está tendo, Jesus vai estar na linha de chegada. E Ele te dará a coroa da vitória. É um privilégio, irmão. É um privilégio que você está passando. Se, claro, for por Cristo Jesus. Aqui na terça-feira, meu querido irmão, nós temos aqui com o tema mal-estar. Você às vezes já deve ter passado por grandes alegrias aí, vitórias, né? E foi exatamente isso que os cristãos, ao ver aquelas maravilhas ali realizadas ali pelo Espírito Santo, foi uma vitória. O Espírito Santo está do nosso lado. O que é difícil para nós como cristãos é afrouxar, né? Ou seja, relaxar um pouco. Como cristãos, queridos, meu querido amigo, minha querida amiga, nós não podemos cochilar, relaxar nem um pouquinho. Às vezes a gente acha que está tão cheio do Espírito Santo. Nossa, esse mês, essa semana, eu estou tão cheio do Espírito Santo que está dando tudo certo na minha vida. Aí que você se engana. Pode estar dando certo, claro, pela ação do Espírito Santo, claro que sim. Mas não afrouxe, não relaxe. O inimigo que nós temos não relaxa. Nós vemos aqui que os hebreus, ou seja, os leitores da carta aos hebreus ali, que são os cristãos primitivos, como a gente vem falando aqui, eles tiveram grandes alegrias ao ver a ação do Espírito Santo, mas eles relaxaram. E nesse relaxo eles tiveram alguns problemas, como ataques verbais ou físicos, alguns foram presos e outros estavam esgotados financeiramente ou até mesmo psicologicamente. E por causa disso, eles estavam sujeitos a ficar desanimados, a cansar daquela vida de cristão. É comum, isso é muito comum, irmãos, entre nós, né? Baixar as nossas defesas quando tudo está indo bem, né? Imagine só você sendo governante de um país, como por exemplo os Estados Unidos, por exemplo, e você vê que seu país está prosperando, e você simplesmente para de investir na segurança, né? Para de investir no exército, e você se sente tão seguro que suas defesas você vai retirando. Nós devemos ter cuidado com isso. A carta aos Hebreus, e para nós também, ela é exatamente um alerta para nós, para que não deixemos de vigiar e de orar. A oração é você estar aos pés de Cristo, em humilhação, pedindo a Cristo para que Ele nos mantenha alerta, firmes. Meus queridos, a gente vê, por exemplo, o caso de Elias aqui, né?
que simplesmente, depois daquela vitória maravilhosa no Monte Carmelo, e de repente veio uma grande ameaça da rainha Jezabel e Elias teve que fugir. Ele fugiu, isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Elias poderia muito bem ter dado continuidade àquela obra, se mantendo ali fiel e firme, seguro que Deus iria protegê-lo. Ao invés disso, ao ver os outros profetas sendo mortos, Elias simplesmente fugiu. Será que nós também não passamos por isso? Às vezes nós fazemos uma ação, vamos falar, por exemplo, como para você que é líder da igreja. Às vezes você faz uma programação maravilhosa e você olha, nossa, algumas pessoas decidiram pelo batismo depois da sua programação, às vezes depois da sua pregação, e você fala, isso está dando certo. E de repente vem um problema e você simplesmente se abate, você simplesmente acaba desanimando. Será que você está passando por isso? Eu vou ser bem sincero com você, meus irmãos. Eu passo por isso diariamente. Você me vê sentado aqui falando com você agora mesmo. Eu estou falando com você. Acha que só porque as pessoas que estão se apresentando nos púlpitos, pregando maravilhosamente, eles simplesmente não têm problemas? Claro que tem. Você acha que pastores, obreiros não têm problemas? A diferença, querido e minha querida irmã, é que nós não podemos desanimar. O mal-estar vem, mas você tem que se manter firme e seguro nos pés de Cristo. E para darmos continuidade, na quarta-feira, cujo tema é encorajando uns aos outros. Só pelo tema você já sabe a importância de estarmos como igreja reunidos. Infelizmente, foi se formando ao longo dos, pelo menos, acredito, dos anos 2000, não sei exatamente a data, mas nesse período nós estamos vendo muitos cristãos que nós chamamos de desigrejados, que querem só guardar sua fé sozinhos, né? No seu cantinho, não quer ter relacionamento com o próximo e simplesmente qualquer desânimo que tem, ele simplesmente vira as costas para Deus. Meu querido, a importância de estarmos reunidos como igreja é que um pode ajudar o outro. Não pense que ao vir para a igreja você não vai encontrar pessoas difíceis de lidar. Pessoas que às vezes não te dará nem um bom dia ou uma boa noite. Infelizmente, as pessoas têm problemas. E às vezes não estão todas bem diariamente para poder te cumprimentar, para poder te dar uma boa resposta. Infelizmente é assim. Meu querido, se você vê alguém que está chateado, que talvez não te dê um bom dia, que está com a cara amarrada, ajude essa pessoa. Ela está gritando por ajuda. Gritando por ajuda. Infelizmente, nem todos podem perceber, mas eu digo uma coisa: se você tiver com o Espírito Santo em sua vida, você vai perceber aquele irmão que está passando por dificuldades, aquele irmão que está gritando por ajuda. Muitos veem as pessoas no canto da igreja,
calados. E por às vezes não falar muito, acham que simplesmente é uma pessoa metida, que quer ser melhor que os outros. Não é isso. Quando a pessoa continua na igreja, é que ele está precisando de ajuda. Ele está tentando se manter em pé. As coisas, infelizmente, como nós estamos vendo durante toda essa lição, não são fáceis. Passamos por problemas diariamente por conta de sermos cristãos. E muitas pessoas lidam com os problemas de forma diferente. Por isso, nós devemos encorajar uns aos outros, apoiar no momentos difíceis. Só assim, meu querido irmão, nós podemos ter uma igreja unida, uma igreja preparada para a espera do Espírito Santo. Unicamente tem que estar unidamente preparado. Aqui no final, eu queria até ler esse texto que o autor da lição escreveu, que ele diz assim, o livro de Hebreus há várias instruções do apóstolo aos leitores para ajudá-los a recuperar sua força e fé originais. Um aspecto que o autor enfatizou é cuidar das necessidades físicas de seus irmãos na fé. Ele sugeriu que praticassem hospitalidade, visitassem os presos, o que implicava em prover as suas necessidades. Além disso, o apóstolo exortou os leitores a ser generosos, lembrando que Deus não os abandonaria. E Paulo também, claro, ele reprovou e também ele os encorajou. E isso aqui é muito importante. Paulo advertiu a todos nós para não nos afastarmos gradualmente, a não ter um coração mau e descrente, e nos encoraja a crescer em sua compreensão da fé. Não se apegue aos seus problemas, você que está com problemas, mas se apegue a Cristo, confie nele e ele vai prover muitas bênçãos para você. E nestes últimos dias, que é o tema da lição de quinta-feira, Paulo nos exorta, dizendo que estamos vivendo os últimos dias neste planeta, claro, de pecado. Jesus Cristo está voltando. Nós devemos, como irmãos, estarmos reunidos, juntos, um ajudando o outro, para que podemos permanecer firmes até que Jesus volte. Olha só que na lição aqui é muito importante, que fala que Paulo, com urgência, ele exortou o seguinte, que os leitores, ali, eles estavam vivendo nos últimos dias, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 2, e as promessas de Cristo, elas estavam para se cumprir, ou seja, Jesus estava voltando para nos buscar, né? E é interessante que Paulo, ele compara a sua audiência com a geração do deserto ali, diante da fronteira de Canaã. Lembra da lição do trimestre passado de Deuteronômio, que é muito importante, né? Ou seja, ele diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Abra a sua Bíblia. Vamos ler aqui, olha o que diz aqui, ó. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar.
Jesus está perto para voltar, meu irmão. E olha só que Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Essa é essa última exortação aqui, de versículo 39 do capítulo 10. Ela lembra aos leitores e lembra a mim e a você também que mesmo sobre os perigos que nós experimentamos neste mundo e ainda vamos experimentar ainda mais, mesmo com esses perigos que nós experimentamos, meus irmãos, Deus vai cumprir as suas promessas, que é vir nos buscar, vir nos salvar. Ele já nos salvou, ele já é vencedor. Confie no vencedor, em Cristo Jesus. Somente ele virá para te salvar. Não devemos, o que ele quer dizer aqui, irmãos, é que mesmo diante das dificuldades que nós passamos, diante das dificuldades que nós passamos neste mundo, nós devemos nos apegar às promessas de Cristo. Para a gente encerrar, eu queria falar as duas coisas, tá? Duas estratégias que Satanás ele usa para nos afastar de Deus. A primeira é que, assim como lá em Deuteronômio, Moisés em Cádiz Barneia tiveram aqueles líderes que espalharam dúvidas entre o povo, assim Satanás ele também usa muitas pessoas para espalharem dúvida entre nós cristãos e às vezes divide a igreja. E além dessa tentativa de Satanás, nós vemos também que ele usa as tentações sexuais. Irmãos, isso nos mostra uma coisa muito importante que nós devemos estar atentos. Devemos estudar muito bem a palavra de Deus. Nós temos aqui um guia muito importante que é a lição da escola sabatina. Então você tem que estudar diariamente a lição da escola sabatina. Isso é muito importante para a nossa compreensão das Santas Escrituras. Porque só assim nós não iremos simplesmente cair em fábulas, em mentiras que tentam colocar nós contra Jesus Cristo. Nós devemos vencer essas disputas, esses debates entre religiões que não fazem sentido. Siga somente a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E existe apenas um lugar que se prega toda a palavra de Deus. É aqui, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso eu garanto para você. Outra coisa que nós devemos vencer, porque o ser humano é fraco, muito fraco em relação a isso, nas tentações sexuais. Infelizmente, isso nos desvia muito de Cristo, como aconteceu lá, né, onde Israel acabou se envolvendo sensualmente com a sua sensualidade a uma falsa adoração a Baal Peor. Então, são esses dois pontos principais que Satanás ele usa, tá, para tentar desviar o nosso foco de Cristo Jesus. Mas Paulo, ele no livro de Hebreus, ele nos avisa exatamente contra esses dois perigos que são muito importantes. Mas ele também nos exorta a uma coisa, a nos apegar, a estarmos com os olhos fixos
unicamente em Cristo Jesus. Para encerrar a lição de hoje, meu querido, eu queria ler uma palavra, tá, da nossa irmã Ellen White, que está no livro Profetas e Reis, na página 164, 165, onde o apóstolo Paulo ele exorta para nós também, né? Diz assim, ó, para quem está desanimado, há um remédio que funciona: a fé, a oração e o trabalho. Essas são as três coisas que nós precisamos: fé, oração e trabalho. Irmãos, a lição de hoje mostrou desde a vitória da igreja primitiva no derramamento do Espírito Santo até os problemas que passaram. E então foi aí que Paulo entra, exortando a eles a estarem com os olhos fixos unicamente a Jesus Cristo, para prestarmos atenção às tentações de Satanás e simplesmente nos apegar a esse Jesus que nos ama. Ellen White ainda continua, ela diz aqui o seguinte, ó, nos dias mais escuros, quando tudo parece ameaçador, não tenha medo. Pelo contrário, tenha fé em Deus, somente em Deus. É Ele, meu querido, que conhece as suas necessidades. E Ele possui todo o poder. E tem um infinito amor e uma infinita compaixão que nunca, jamais irá acabar. E Ele, acima de tudo, Ele é verdade eterna. Ela continua dizendo aqui, ó, jamais mudará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com as necessidades dele. Se você está com um problema e vê que ninguém te entende, infelizmente temos que passar por isso. Existe apenas uma pessoa que entende: Jesus Cristo. Que você possa, nos momentos de angústia, chorar nos braços de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa lição? Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos deu a vitória. E nós nos apegamos à promessa da tua vinda, Senhor, para nos libertar do pecado. As coisas não são fáceis, Senhor. O Senhor sabe a nossa angústia, a angústia de cada um aqui. E sabe que às vezes, como cristãos, como pecadores, não damos muita importância àquela pessoa que está sofrendo, que está triste. Oh, meu Deus. Precisamos somente de Ti, Pai. Ouça as nossas orações, Senhor. Nos guia, nos guarda pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Senhor, toque no coração dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Se ela sente que não está sendo ouvida, se ela sente que ninguém a ajuda, toque no coração dela e mostre a ela, Senhor, que o Senhor está à disposição, que está pronto para ajudar. Essas são bênçãos, Pai, que te pedimos e desde já agradecemos porque sabemos que o Senhor irá cumprir com as suas promessas. Em nome de Jesus. Amém.